Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o veto, vamos falar sobre a sanção, vamos falar sobre o veto político, o veto jurídico, enfim, um vídeo muito importante para você que prestará o concurso aí do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte, perfeito? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui o passo a passo, não vou cortar esse vídeo. Passo a passo, posso tudo. Vamos ser aprovados. Vamos lá, olha só. Então, vamos lá, vou pegar aqui a Constituição para não esquecer nenhum detalhe para vocês. Vamos entrar lá no artigo 49 da Constituição. Olha só, nós temos a princípio o seguinte, ó. Nós temos um projeto de lei, vou colocar assim, PL, tá? Projeto de lei, perfeito? Esse projeto de lei tem aquelas pessoas como pessoas competentes para iniciar. Nós vimos lá comissões, deputados, mesa da Assembleia, cidadãos, né, governador, enfim, diversas autoridades também ali para iniciar esse processo. Perfeito. Esse processo, ele vai para nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande. Então nós temos aí o artigo 49, o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, pela Assembleia Legislativa, será enviado à sanção do governador. Sanção do governador ou arquivado se rejeitado. Então preste muita atenção. Nós podemos ter o quê? Um processo, um projeto que é aprovado, que pode ser aprovado. Vou pegar outra canetinha aqui também. Projeto aprovado. Aprovado, que vai para as mãos do governador. Que vai para as mãos do governador. Perfeito. Governador. Ou esse projeto, ele pode ser o quê? Rejeitado. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar uma setinha aqui. Vou puxar aqui, ó. Projeto rejeitado. Deixa eu pegar assim, ó, para ficar melhor. Vamos lá, vamos com muita calma aqui. Podemos ter esse projeto rejeitado. Vou colocar assim, rejeição. E já nós veremos se esse projeto rejeitado ele poderá ser revisto na mesma sessão legislativa. Sim ou não? Você já deve lembrar dessa informação que eu falei lá nas emendas constitucionais. Se não falei, vou falar aqui para vocês, perfeito? Mas esse projeto, ele pode ser aqui na Assembleia Legislativa, ele pode ser aprovado. Perfeito. Se esse projeto for aprovado, ele irá para as mãos de quem? Irá para as mãos do governador. Do governador. Vou colocar assim, ó, do governador. Vou colocar aqui nas mãos do... Vou colocar assim, só gov, tá? Ok? Só gov para a gente lembrar aqui que a gente vai usar quase todo esse espaço, tá? Para ficar todas as informações aí no quadro, as melhores informações. Olha só, então nós temos aqui projeto aprovado. Beleza, professor, show de bola, show de bola. Temos mais o quê? Chega nas mãos do governador, e o governador, ele poderá o quê? Sancionar esse projeto ou vetar. Então vamos começar pelo veto. Vou pegar aqui bem pouquinho espaço aqui, ó. Veto. E podemos ter também a sanção desse projeto. Beleza, professor. Tranquilo, muito fácil. Até aí eu já sei tudo. Perfeito. Então vamos lá continuar a leitura. Olha só, nós temos aí o parágrafo 1º. Se o governador considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público,
Perfeito? Olha só, nós temos o seguinte, que há possibilidade de ele vetar esse projeto. Pode vetá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. Lembre-se desse prazo, 15 dias úteis. Então vamos lá. O presidente, o governador, ele tem dois caminhos, certo? A sanção e o veto. Então, ele tem um prazo de 15 dias. Olha só que interessante que eu vou falar para vocês. Tem um prazo aqui de 15 dias. 15 dias úteis. 15 dias úteis. Deixa eu afastar aqui. 15 dias úteis. Ok. Para tomar uma dessas duas decisões, ou sanção ou veto, perfeito? Vou afastar aqui mais um pouquinho, para ficar melhor para nós, tá? Vamos lá, sanção ou veto, beleza. Se nesse prazo de 15 dias ele nada falar a respeito daquele projeto, nós teremos uma sanção chamada sanção tácita, pelo silêncio. E temos a segunda, que é, ele fala assim, não, eu vou sancionar esse projeto. Sanção expressa. Perfeito? Mas ele pode, aí voltando lá para o artigo que nós estávamos lendo, 49, parágrafo 1º, ele pode considerar aquele projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público. Para falar a verdade, é um veto que ele fala assim, ó, veto. Vamos colocar com a caneta vermelha. Vamos colocar assim, ó, veto. Puxar aqui um pouquinho. Veto. Político, veto político, ou o veto jurídico. Eu sempre escrevo assim, de costas para vocês, porque eu sofri um problema aqui na minha mão, e aí fica melhor assim. Felizmente eu fico um pouquinho à frente do quadro, mas nada que vá mudar essa absorção do conhecimento, tá? Isso aqui é melhor para mim e melhor para vocês, porque minha letra vai ficar bem melhor, tá? Então esse veto, ele é um veto político ou jurídico, certo? Temos essas duas opções. Veto político é aquele que o governador, ele ao se deparar com aquele projeto de lei, ele fala assim, não, esse projeto de lei, ele é um projeto contrário ao interesse público, vou vetá-lo, total ou parcialmente. Ou ele verifica ali que há determinado ponto que é contrário à Constituição. Há um controle, inclusive, de constitucionalidade, né, por parte do Executivo. Olha só que interessante, né? Então, um veto jurídico. Beleza. Veto jurídico também nesse prazo de 15 dias. Perfeito? Vamos continuar. Olha só. Só que, desse veto, ele deverá fazer o quê? Ele deverá comunicar esse veto a quem? Vou passar aqui, ó, um ponto, passando o ponto aqui, ó, passando o ponto, chegando aqui, ó, no próximo passo. E que próximo passo é esse, professor? Nós temos aí que ele deverá comunicar no prazo de 48 horas, o quê? Fazer uma comunicação ao presidente da Assembleia Legislativa. Então, nós teremos aqui, ó, uma comunicação, perfeito? Vou colocar só um Czinho aqui, ó, comunicação ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, né? E ele fala assim, essa comunicação em 48 horas. Em 48 horas. Perfeito? Em 48 horas, ele vai o quê? Ele vai expor ao governador
O governador vai expor ao presidente da Assembleia Legislativa as razões, os motivos do veto. Perfeito. Continuando. Nós temos aí que esse veto ele é muito interessante. Esse veto ele pode ser total ou parcial, e o parcial ele tem que ser pegar o artigo todinho, certo? O artigo, o inciso, ou a linha, perfeito? Ele vai retirar ou vai vetar aquela parte, certo? Não pode ser veto de palavras, isso não. Isso não pode acontecer para não termos problemas futuramente. Ele tirar uma palavra, né? E ali passa despercebido ali pelos deputados e acabarem aprovando a lei, perfeito? Então, não pode ser. Ó. O veto parcial somente pode abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou a linha, perfeito? Vamos continuar. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do governador importa a sanção. Lembra? Tácita. Sanção tácita. O que mais? Então, nós temos aí a possibilidade de termos, por causa do silêncio do governador, uma sanção tácita, mas nunca teremos um veto tácito. Nunca. O veto sempre vai ser expresso, inclusive ele deve expressar os motivos ao presidente da Assembleia Legislativa. O que mais? Muito interessante que nós teremos o seguinte, ó, que esse veto, ele tem um prazo de 48 horas aqui, mas eu vou colocar aqui até uma setinha aqui abaixo, que forçando a barra um pouquinho, que teremos um prazo aqui, ó, de análise. Esse veto ele vai ser analisado aqui, ó, no prazo de 30 dias. 30 dias. Vou colocar aqui para vocês, só verificar se está tudo ok aí, se está tudo ok no nosso quadro. Vamos puxar aqui um pouquinho. Ok. Beleza, 30 dias. Para quê? Para que a Assembleia Legislativa, ela delibere sobre aquele veto. Perfeito, professor. Show de bola. Show de bola. E o que pode acontecer? Deixa eu ver se está tudo ok. Se está bonita a letra aí. Beleza. E o que pode acontecer nessa análise aí, nessa apreciação do veto? O que pode acontecer? Nós teremos o seguinte. Manutenção. Vou colocar assim, ó. Manutenção do veto. Manutenção do veto. E o que isso significa? Significa que aquelas razões que foram apresentadas pelo governador, elas continuarão. Realmente, o governador ele tem razão e vamos manter esse veto. Essa parte do texto vai ser retirada esse trecho vai ser retirado do texto da lei, perfeito? Mas podemos ter a rejeição do veto. E aí a segunda possibilidade, rejeição do veto. Rejeição do veto. Essa rejeição do veto, pessoal, ela vai acontecer por decisão de quem? Por decisão da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Maioria absoluta. Vamos colocar aqui, ó, MA. Vamos colocar aqui, MA. Voto da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Show de bola? Tudo certo por aí? Tudo certo, tudo ok. Deixa eu só puxar aqui mais um pouquinho para a gente pegar essas informações. Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Nós temos aí, deixa eu só pegar a Constituição, nós temos aí o seguinte, que muito interessante aqui, só voltando um pouquinho,
eu falei o seguinte, ó, veto, ele vai para a Assembleia Legislativa. Se ele não for analisado, olha só, se ele não for analisado nesse prazo de 30 dias, as matérias que estão lá na Assembleia Legislativa serão sobrestadas. Serão sobrestadas. Perfeito? O que mais? Se o veto não for mantido, ou seja, se houver uma rejeição ao veto, o que vai acontecer? Olha só que interessante esse passo, professor. Olha só que interessante esse passo aqui, pessoal. Esse veto rejeitado, ele vai aqui, ó. Para quem, de novo? Para quem? Para o governador. Ele vai para o governador. E esse governador, ele vai fazer o quê? E agora, o que ele vai fazer? Ele vai, ó, promulgar a lei. Atestar que aquela lei tem validade para ingressar no nosso ordenamento jurídico. Perfeito. Mas qual o prazo para que ele promulgue esta lei? Temos um prazo de 48 horas. Perfeito? Um prazo de 48 horas. E se esse governador não fizer, nós faremos o seguinte, ó. Essa promulgação, ela será feita pelo presidente. Deixa eu só puxar aqui onde está essa passagem. Artigo 49, parágrafo 7º. Parágrafo 7º. Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Qual o prazo? Que temos também o prazo de 48 horas. Show? E se o presidente da Assembleia Legislativa não fizer, nós iremos para quem? Para o vice. Vou colocar assim, vice da Assembleia Legislativa, tá? Vice da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Mas, para ele, nós não temos prazo algum definido, ok? Não temos um prazo aqui. Vou colocar assim, ó, sem, deixa eu puxar aqui, vou até me abaixar aqui, ó, para vocês, sem prazo definido, perfeito? Vou colocar esse pincel vermelho. Vamos mais. Sem prazo definido. Temos mais alguma informação? Acho que temos mais alguma informação. Temos, vai sim. Olha só, muito interessante essa promulgação. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção, tudo aqui é importante. Qual é a informação? Olha só, essa promulgação vai acontecer quando? Ela vai acontecer, quando houver essa rejeição do veto. Perfeito? Quando houver a rejeição do veto, número 1. E ela vai acontecer também aqui, ó, na sanção tácita. Quer ver? Onde está isso aqui que eu estou falando? Artigo 49, parágrafo 7º. Artigo 49, parágrafo 7º. Olha só, se a lei não for promulgada no prazo de 48 horas, nós teremos aí, ó, de 48 horas, nos casos dos parágrafos 3º e 6º, o presidente da Assembleia Legislativa vai promulgar e o vice vai promulgar. Então, quando ele fala 3º e 6º, é nessas duas situações que eu coloquei de asterisco. Por que acontece isso? Porque na expressa, a promulgação
vou colocar assim, promulgue, certo? Ela é o que, ó? Imediata. Junto com a sanção, ela vem a promulgação. Junto com a sanção, vem a promulgação. Junto com a sanção, vem a promulgação. Nos outros, não. Nos outros, nós temos a tácita aqui, ó. Passou batido ali. Pode ser que passa batido também a promulgação no prazo de 48 horas. E aí ele vai passar para essas autoridades. Porque tácita, não houve um silêncio dele, não houve um esquecimento, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que temos o prazo perfeito aqui. E na rejeição do veto também temos esse passo aí. Ok? Última informação. Nós temos aqui a rejeição. Olha só. Uma matéria, professor, uma matéria rejeitada, ela pode, naquela sessão legislativa, naquele período de sessão legislativa, ela pode ser novamente apresentado um novo projeto relacionado a esse assunto. Um novo projeto é o que eu vou falar agora. Olha só, nós temos que, se houver rejeição, pode existir um novo projeto na sessão legislativa. Vou colocar assim, na sessão legislativa. Perfeito? Só que, para que esse novo projeto seja apresentado, é importante, ou melhor, é essencial, é fundamental, é necessário, é obrigatório, tá? O que? O voto da maioria absoluta. Maioria absoluta aparecendo de novo. Perfeito? Então, o que eu quero falar para vocês aqui? Que, em regra, olha só, em regra, vamos só observar aqui, ó. Muito interessante. Artigo 50. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente pode constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, perfeito? Mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Então, em regra, não pode ser apresentado um novo projeto. Excepcionalmente, pode ser por decisão da maioria absoluta, por apresentação do projeto pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Perfeito? Então nós ficamos com essas informações, perfeito? Só revisando aqui, ó. O projeto vem para a Assembleia, ele pode ser rejeitado ou pode ser aprovado. Se for aprovado, vai para o governador. Se o governador ele pode vetar ou pode sancionar. Vamos para o mais fácil. Sanção tácita ou expressa. Tácita ou expressa. Na tácita, há aquele silêncio no prazo de 15 dias e expressa a expressa decisão do governador, certo? Perfeito. Mas ele pode vetar. Esse veto ele pode ser total, pode ser parcial, ele pode ser também político ou jurídico. Político, quando é contrário ao interesse público, jurídico, quando é inconstitucional, no prazo de 15 dias. Essas razões do veto devem ser apresentadas ao presidente da Assembleia Legislativa no prazo de 48 horas. E também deve ser analisado o veto aqui no prazo de 30 dias pela Assembleia Legislativa. O veto, certo? O veto é a retirada, certo? A retirada ela pode ser mantida, então vai ser retirado do texto, ou a retirada ela pode ser rejeitada, então vai aparecer de novo no texto. É isso que significa, parece contrário aí, né? Então, a rejeição vai fazer com que aquele texto volte, perfeito? Se liga aí no bizu. Veto vai retirar o texto, o veto pode ser mantido, então vai retirar o texto, ou veto, retira o texto, mas há uma rejeição do veto e esse texto retorna, perfeito? Então, fica ligado aí. Tem 30 dias, lembrando que nesses 30 dias, se não for analisado, né, o sobrestamento das demais matérias, perfeito? A rejeição do veto por maioria absoluta, né, faz com que esse projeto volte às mãos do governador para que ele promulgue no prazo de 48 horas. Se isso não acontecer, o presidente da Assembleia Legislativa no prazo de 48 horas
Se isso não acontecer, o vice-presidente da Assembleia Legislativa e não há prazo definido na nossa Constituição. E, por último, aquela informação da rejeição e apresentação do novo projeto na Assembleia, na mesma sessão legislativa, por decisão da maioria absoluta, perfeito? Então, vídeo muito importante, com dicas importantes aí para vocês. Eu peço mil desculpas aí por os lápis aí faltarem cor, enfim, tá? Faltarem tinta, enfim, mas é assim mesmo, vamos que vamos arrebentar, vamos que vamos rumo à vitória. Se você gostou desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem essas informações. Essas ações, elas são muito importantes para nós. E eu faço questão de trazer sempre o quadro. Tá? Eu sei, daqui eu conheço a disciplina, sei fazer tudo isso aqui, mas perde um pouco de tempo. Né? Você pode ver que o vídeo aí está um pouco maior do que os demais. Mas, por isso que eu trago o quadro já pronto ali para otimizar o nosso tempo. Nós temos pouco tempo para estudar aí para a prova, então eu faço dessa forma. Mas aqui eu quis mostrar o passo a passo para vocês entenderem como funciona. Muito importante essa questão do direito constitucional, muito importante para você que está estudando para o concurso. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima. Ou melhor, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Valeu!